Sejam muito bem-vindos a mais esse momento querido de reflexão aqui na nossa casa, Celuz. Que todos aqueles que nos acompanham pelos meios virtuais sintam-se aí acolhidos em mais uma reflexão evangélica que nós iremos proporcionar. Seja bom dia, boa tarde ou boa noite, independente do horário em que estejam assistindo a esse vídeo, legando aí a importância, o tesouro do tempo, para refletirmos juntos sobre os ensinamentos do Cristo, que possamos estar aqui em presença. E é com esta presença que damos início a mais uma exposição. Então que a paz de Jesus seja nos corações. Hoje abordaremos a temática sobre a felicidade que a prece proporciona, que também está em Pedi e Obtereis, de O Evangelho segundo o Espiritismo, e nós vamos compreender a importância de nos religarmos à consciência cósmica, a esta inteligência suprema que guia as nossas vidas e as leis que regem a própria vida, tanto as leis morais, conforme é exarado em O Livro dos Espíritos, como também as leis físicas, as leis naturais, que regem o universo, que é todo pautado em amor e solidariedade, em compaixão e em gratidão. De tudo isso nós já sabemos, mas como colocar em prática? A prece nos proporciona essa religação com Deus e, sobretudo, uma religação íntima, uma ligação ao nosso próprio ser. E é por isso que nós vamos refletir hoje quando Jesus nos ensina sobre pedir e obtereis, buscar e achareis. E ele nos fala sobre os verbos batei, buscai, pedi, falando sobre essa postura também que nós devemos ter ativa de conexão com a espiritualidade, de conexão interna com o nosso ser, em que nós não nos mantenhamos de maneira passiva a aguardar que dos céus caiam as bênçãos que muitas das vezes sequer merecemos, mas que se nós colocarmos diante do mais alto com humildade e com serenidade, aí sim adquiriremos o equilíbrio necessário para nos religarmos a Deus. E aí Jesus nos traz esse ensinamento maior, nos falando da importância de sairmos de nós mesmos, de nos religarmos, de orarmos, de pedir. E ele nos diz mais: tudo o que pedires, crede que receberás. Quando Jesus nos fala da importância dessa crença, da importância de nos religarmos, ele nos fala dessa ação, dessa capacidade de, olhando para dentro, indo ao nosso quarto guardado. Quando quiserdes falar ao Pai, vai ao teu quarto e em segredo Deus observará e verificará tudo o que ocorre, e ali tu serás também ouvido. Então, quando nós vamos a esse quarto guardado em nosso interior para podermos nos religar a Deus, nós temos essa capacidade de, ao pedirmos algo, recebermos verdadeiramente. Mas existe algo ainda mais profundo, que é aprendermos a pedir. Essa felicidade que a prece proporciona deve estar pautada também em um pedido que se fundamenta sobre as leis divinas. Não podemos pedir ao Pai, que é todo amor, que Ele nos entregue uma pedra, uma serpente. Que Ele faça as nossas vontades egoísticas, que inevitavelmente venham a ferir o nosso próximo ou nos ocasionar dor, pranto, ranger de dentes. Nos ocasionar, muitas das vezes, dificuldades íntimas ou vão proporcionar com que nós venhamos a tombar em processos de obsessão e influência espiritual negativa ou em vícios ainda maiores.
Quando Jesus nos concita a orar, e Ele, que é todo bondade, encarna o amor na terra, e é o nosso modelo e guia, Jesus, o Espírito mais perfeito que habitou o orbe entre nós, Ele também se vinculou ao Pai nos momentos de dificuldade, nos ensinando a orar, nos ensinando a oração mais importante e mais completa que a humanidade poderia ter, que é o Pai Nosso. E Ele vai além, ao nos ensinar também a importância de como pedirmos. Então, esse como pedir e o que pedir é de suma importância para que venhamos a materializar esse amor, para que venhamos a efetivamente nos ligarmos a Deus. Então, o que pedir? E está lá colocado em o Evangelho segundo o Espiritismo, quando assim nos diz: pedi coragem, pedi paciência, resiliência, força interior. Pedi que possa ser superada as más inclinações, para que seja dada luz em nosso interior e venhamos a nos conhecer melhor, para que perdoemos ao outro aquele que venha nos ferir, nos magoar, para pedirmos força e coragem para seguirmos adiante, perseverantes. Pedi e se vos dará. Porque qual é o pai que, amando a um filho, quando pede um pão, recebe uma serpente? Então o pai sabe das nossas necessidades, sabe naquilo em que necessitamos ser atendidos, sabe exatamente o remédio do qual necessitamos para adquirirmos a saúde integral. Nem sempre, ao pedirmos saúde, nos será dado essa saúde em abundância. Talvez seja proporcionado um atendimento terapêutico necessário ao médico, porque ainda nos encontramos em desequilíbrio. E aí não podemos nos esquecer jamais de que o terapeuta divino, o terapeuta de todos nós, enviado pelo Pai Maior, é Jesus. Por isso ele se colocava como médico das almas. Por isso Jesus também se coloca como sendo a porta que nos levará ao equilíbrio e à felicidade, pois nos ensinando sobre as bem-aventuranças, ele nos toca interiormente, nos ensinando a sermos verdadeiramente humildes e brandos de coração. A brandura e a mansuetude como qualidades do pacifismo, do homem de bem, da mulher de bem. E isso nós também podemos pedir em oração. E é esta toda a felicidade que a prece proporciona. Porque quando aprendemos a pedir, olhando em nosso interior as nossas sombras e verificando o que nós temos de virtudes, o que nós precisamos amoldar, o que nós precisamos modificar, o que em nós nos emperra, nos faz carregar grilhões e pesos e que devemos sim nos libertar, quando nos colocamos na posição de filhos de Deus, herdeiros da luz divina. Nos colocamos na posição de abundância e de humildade e curvamos a fronte em prece, porque não é necessário muitas palavras, nem palavras complexas ou bonitas. É importante que saia daqui, do coração. O mais importante é a sinceridade do pedido. É um pedido sincero, em que nós nos abrimos a Deus e temos essa conversa íntima com essa espiritualidade superior que guia também as nossas vidas, que nos auxilia respondendo através da intuição aquilo de que necessitamos. E é toda esta felicidade que a prece proporciona, porque ao pedirmos isso, ao nos vincularmos às energias positivas,
Ao nos entregarmos em oração, nós nos colocamos conectados àqueles espíritos, aos nossos benfeitores, aos nossos bons gênios, como está colocado em O Livro dos Espíritos, aos anjos guardiões. E ao nos conectarmos com eles, nós adquirimos força suficiente para superarmos os desafios que nos são colocados. Para entender que o obstáculo é momentâneo, mas ele não é uma montanha intransponível, não. Nós temos a fé e a capacidade de, ao pedir em oração, fazer com que essa montanha se mova e se movimente daqui para lá. E o Mestre veio nos ensinar isso. E ao nos colocarmos nessa conexão positiva, as intuições nos surgem. Nos surgem os caminhos, algum vídeo, alguma fala, um conselho amigo, alguém que se aproxima de nós para nos auxiliar. Devemos também estar atentos aos sinais da vida. Aqueles sinais que podem parecer o acaso, mas que na verdade não são, como nos diz Emmanuel. Não existe sequer um aperto de mão que nós tenhamos em nossas vidas e que hoje, na atualidade, nós temos evitado por conta da Covid, devemos evitar sim, temos que manter aí os cuidados de higiene e os cuidados necessários, sanitários, mas o que a mensagem de Emmanuel quer nos dizer é que não existe nada em nossa vida que aconteça que seja mero acaso. Há aqueles que dizem, e Jung usa essas palavras, da sincronicidade, da deuscidência, da coincidência, que na verdade é deuscidência. É o que o benfeitor espiritual e guia do nosso amado Chico Xavier traz para nós também ao nos dizer que não existe sequer um aperto de mão que seja o acaso. Então nós temos sim sinais sutis que são respostas divinas às nossas rogativas e que muitas das vezes não estamos atentos a elas. Mas ao nos atentarmos e ao nos conduzirmos de acordo com o Evangelho, de acordo com os ensinamentos trazidos por Jesus, porque ele já nos disse, ao proclamar a carta magna da humanidade no monte para o povo, nos conclamando as bem-aventuranças, ele já nos dizia que nós seríamos bem-aventurados se seguíssemos aqueles preceitos. Então, muitas das vezes, por conta das nossas limitações íntimas, dos nossos desejos, dos nossos vícios, das nossas culpas, dos nossos medos, e todos nós temos, nós queremos pedir coisas em orações que não nos preenchem. Ou pedimos algo que não é o momento ainda de recebermos porque nós não estamos preparados moralmente. Mas muitas das vezes também pedimos crendo com sinceridade, humildade e pedimos algo legítimo e que nos repleta e que nos irá construir, mas por estarmos desatentos. Ou muitas das vezes por pedirmos e nos desconectarmos do pedido, não observarmos a prática evangélica diária, porque o evangelho é algo que a gente carrega no âmago do nosso ser, é algo que é um livro da vida que nós buscamos colocar em prática diariamente, observando a nossa própria conduta, parando de olhar para fora, olhando para dentro de nós mesmos. Às vezes nós estamos desatentos e não percebemos os sutis sinais da vida e de Deus conversando conosco, dos espíritos amigos a nos intuir, cuidado, não vá por aqui. O sofrimento e a dor nos alertando como benfeitora, na verdade, dizendo, isso te traz paz, isso te repleta, porque aquilo que não te traz paz certamente não está alinhado com o amor.
pode estar alinhado com o vício, com o apego, com as necessidades básicas, que muitas das vezes é o nosso ser mais animalizado que está falando e não o nosso ser espiritual, o nosso self, como muito bem coloca Joana de Ângeles, ao tratar na sua psicologia transpessoal, ao tratar na psicologia pautada na doutrina espírita e nos ensinamentos junguianos sobre o nosso ser imortal, o nosso self, que é o que verdadeiramente governa o ego, que é um excelente servidor. Mas todas as vezes que nós permitimos que o ego comande a nossa casa mental, não conseguimos fazer essa conexão que tanto nos proporciona felicidade, pautada nesse pedir obtereis, nesse buscar e encontrar, nesse bater e nos abrir a porta. Muitas das vezes nos mantemos batendo nas portas erradas, nas portas fechadas. E queremos nos manter teimosos ali, reticentes quanto à realidade espiritual da vida. E a vida muitas das vezes está sim nos convidando a enxergarmos que é algo muito maior. Que não é só o corpo, não é só o terra-terra, não é só uma questão de se relacionar superficialmente. Não é só comida, bebida, sexo, festas, não, existe algo mais. O que é essencial? Ah, tudo é essencial. Será que tudo realmente que nós vivemos, que nós temos, nos é essencial? Mas nós estamos desesperados, estamos em uma pandemia, muitos irmãos estão desencarnando, é verdade. Mas o que podemos tirar de lição deste atual momento, deste momento de luto, de reflexão, de volta para dentro? O quanto que nós vivíamos na multidão e nos sentindo sozinhos. O quanto que nós geramos de conexões virtuais e, na verdade, nenhuma conexão interna. Vivemos imersos e buscando uma companhia sem nos conectarmos a nós mesmos, esquecendo de que o outro não é capaz de proporcionar isso a nós, só nós podemos. Só nós podemos nos conectar a Deus e ao nosso Cristo interno, como nos diz Joana de Ângeles. E é a partir dessa compreensão da importância da oração em nossas vidas, da importância de trazermos para a nossa realidade a compreensão maior de que sim, a matéria tem a sua importância, mas é como Cristo nos ensinou: não vos preocupeis em carregar cajados, cintos ou levar bagagens. Porque o Pai sabe do que vos é necessário. Não vos inquieteis pelo que beber, comer e vestir. Observai os pássaros dos céus, os lírios do campo. Os pássaros não carregam moedas e ganham os céus. É necessário nos desfazermos dos pesos inúteis, dos sofrimentos voluntários, que nos aferramos muitas das vezes porque temos um vazio existencial tão grande que o sofrimento de alguma forma nos repleta ou nos proporciona migalhas de atenção, porque estamos tão carentes, tão necessitados de um afago, de um olhar, da carícia de um olhar. E aí deixamos de nos amar, de desenvolver em nós isso que é tão luminoso, que é brilha a vossa luz, ou seja, ame-se, para que esse amor transborde e, fazendo-se luz, outros se acheguem até nós e sintam esse bem-estar. Porque o cristão é o sal da terra. O cristão é essa árvore frondosa que proporciona frutos doces e sombra acolhedora, frescor ao sedento que se achega no caminho. Mas não é para nos tornarmos sedentos como o outro ou querermos carregar o fardo do outro, não, mas é proporcionarmos esse refrigério.
Mas para proporcionarmos isso, é de suma importância que estejamos bem. É de suma importância nos religarmos a Deus. E é essa a origem da palavra da religião. É por isso que realizar a oração diariamente, como dever de todo cristão e o dever do espírita está lá colocado no Evangelho segundo o Espiritismo, é iniciar seu dia com uma prece, com uma oração. Ainda que nos primeiros momentos seja um pouco mais automático, mas cada dia que vai sendo feito com sentimento, com sinceridade, nós vamos nos conectando à nossa verdadeira essência, que é espiritual. E passamos a entender e utilizar o corpo físico, a matéria, as oportunidades que temos para o nosso crescimento moral. O verdadeiro crescimento ensinado por Jesus em espírito e verdade. E esse é o objetivo fundamental da encarnação. Então não podemos nos deixar enredar agora que é véspera, acabou de passar o dia dos namorados, por ideações suicidas, porque nos sentimos solitários, nos sentimos em solidão. Não. Jamais te permitas sentir em solidão, nos diz Joana, porque Deus sempre está conosco. Mas é necessário buscar. É necessário sair de nós mesmos. Ajuda-te que o céu te ajudará. Sem ter ansiedade pelo que vai ser amanhã, porque a cada dia basta o seu mal. Buscar hoje e verificar no agora tudo o que eu tenho, o que eu construí, e ser grato por chegar até aqui, por todo o aprendizado que nós podemos adquirir e ter. Se não foi possível fazer melhor antes, se erramos e caímos e tombamos, e todos nós tombamos e caímos, que possamos sacudir a poeira dos pés e nos soerguer. E que se aquele ou aquela, se diante de uma situação, circunstância de vida, ao desejarmos a paz, não somos recebidos com a paz daquele ambiente, ou ninguém nos é digno de nos hospedar, como nos ensina Jesus, quando enviou os discípulos a viajar e a pregar, desejai a paz de qualquer forma, porque se a paz não for digna daquele ambiente, ela volta a você. Então, se terminamos relacionamentos, se seguimos em outros rumos em nossa vida, em nossas circunstâncias, se estamos buscando, perseverando em nossos sonhos, e se algo nos feriu, nos aconteceu, perdoar e seguir adiante em paz. E desejar a paz ao outro, ao próximo, ao local, ao ambiente em que estamos vivendo socialmente, profissionalmente. Mas se a paz não for digna daquele ambiente, ela volta para você. É essa toda a felicidade que a prece proporciona. E Santo Agostinho vem nos conclamar a isso em O Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo: avançai, 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 para verificar as delícias dos céus, que nos são proporcionadas e são muito melhores, superiores e plenificadoras do que o efêmero e o transitório da matéria. Porque as coisas passam, as conquistas também passam. Aquilo que eu possuo, possui a mim mesmo, muitas das vezes. Se eu não tenho maturidade, ou se eu não consigo me desprender dos bens terrenos da maneira adequada, e não é com prodigalidade, não é com avareza, nem prodigalidade, como nos diz Lacordaire em O Evangelho segundo o Espiritismo, porque entre elas Deus nos ensinou, Jesus também nos trouxe como modelo guia, que a caridade é o caminho adequado entre a avareza e a prodigalidade. É a melhor forma de nos desapegarmos da matéria. E assim entendermos a importância de estarmos encarnados e aprendermos com todo o contexto. Crescermos espiritualmente, moralmente. Porque não estamos encarnados para vivermos de delícias e de prazeres.
Teremos sim momentos de prazeres, teremos sim momentos em que nos proporcionaremos delícias, e o Espírito protetor vem a nos dizer que não é necessário nos cobramos de cinza e que nos tornemos pessoas entristecidas, veladas, sisudas, para vivermos em conexão com o mais alto. Não. Vivei como os homens da sua época, mas, sobretudo, colocai os bens espirituais acima dos bens materiais. Vivei e também agradecei a Deus tudo aquilo que a vida tem proporcionado. Colocai os bens a serviço de Deus. E todas as capacidades que temos é multiplicar os talentos. E assim, exercitarmos essa caridade verdadeira, que é uma caridade que nos planifica, porque pressupõe o amor e a compaixão a nós mesmos. Mas não é uma compaixão que nos leva a um vitimismo ou a uma posição passiva para com os nossos erros, não. É uma posição de coragem interior, reconhecendo as próprias capacidades e a capacidade de autossuperação, em que confiamos em nós mesmos para seguirmos adiante, perseverantes, e que todas as vezes que fraquejarmos, o que podemos pedir em prece? A força necessária para prosseguir, pois aqueles que se deitam na tempestade, já nos diz Paulo de Tarso, são levados pela enxurrada. Então, sim, sentimos dores, sim, somos enlutados, sim, vivemos momentos de transição planetária que nos são desafiadores. Não há controle, não há mais certeza de nada. Nada no plano material. A certeza que temos é a certeza pautada no amor, pautada em Deus. Então não edifiqueis a casa sobre a areia. Construí a casa sobre a rocha da integridade, da retidão, da honestidade, da bondade, da caridade, do exercício verdadeiro do amor. E aí ela não sucumbirá diante dos reveses e das tempestades. E muitas das vezes não conseguimos enxergar qual é a rocha em nossas vidas, diante de determinados contextos ou circunstâncias que vivemos. Como superar esse obstáculo? Em que eu estou falhando, Senhor? Mostra-me para mim. Ou então estamos em dúvidas. Eis-me aqui, Senhor. O que queres que eu faça? Verificai se aquela conjuntura, se naquela circunstância iremos ocasionar algum prejuízo ao outro ou a nós mesmos. Aí já teremos a resposta de como proceder. Mas se queremos ter a essência do melhor comportamento possível e buscar nos esforçar nessa direção, pois que não somos perfeitos ainda, estamos em processo de aperfeiçoamento e de evolução moral e espiritual, perguntai como Amélia Rodrigues nos ensina em Pão Nosso, o que o Mestre Jesus faria diante desta situação. E aí encontraremos a resposta ecoando na acústica da alma, porque aí nos fala a consciência, onde se encontram esculpidas as leis divinas. E encontramos assim a felicidade que a prece nos proporciona. Porque aí, ao seguirmos na rota segura, indicada pelo farol que é o Cristo, não colocaremos a nossa barca, a embarcação de nossas vidas, nos rochedos. E ainda que enfrentemos o mar alto das adversidades, sendo chicoteados pelas ondas de um lado e de outro, encontraremos fortaleza interior para compreender que tudo passa e tudo é aprendizado. Tudo nos faz melhores se estivermos dispostos a ver, a verdadeiramente ouvir
o que a vida quer nos dizer, a observar estes sinais divinos que nos querem intuir para melhor, para sairmos do processo de melancolia, para darmos sentido e propósito às nossas vidas, para nos pautarmos pelo bem, pela caridade, pelo que é correto. Ainda que tenhamos dificuldades íntimas, ainda que os pensamentos negativos nos atordoem, que o vício nos queira submeter, nós dizemos não, eu vou fazer diferente. Ainda que tenhamos caído, nos levantar, respirar fundo, se conectar com o seu ser imortal que você é, compreendendo que é, sim, espírito imortal, amando-se e perdoando-se, mas observando o que ocasionou a minha queda, o que ocasionou a minha falha, o meu erro, e como eu posso seguir diferente daqui por diante. Porque o mais importante não é o que ficou para trás. O que ficou para trás é experiência. Tem a sua relevância como experiência, como construção de bagagem histórica, mas não pode ser uma bagagem que nos paralise. É uma mochila da onde tiramos experiências necessárias para observar, nas próximas provas, nos próximos desafios, um roteiro de segurança e observar, olha, eu já caí nesse ponto, então eu tenho que estar mais atento a isto para me modificar para melhor. E aí eu sigo a partir do agora, seguindo Cristo agora, com a tua cruz, que todos nós temos o jugo e o fardo, mas com mais leveza, com mais brandura e com essa capacidade que temos de nos conectar à consciência cósmica pela oração. E assim vivermos com a fronte erguida e não nos considerando melhores do que ninguém, nem piores do que ninguém, mas na certeza de que somos sim filhos de Deus, herdeiros da luz. Meus irmãos, é com estas palavras breves e singelas que agradecemos mais uma vez a oportunidade de aqui estarmos e de refletirmos juntos sobre o Evangelho de Jesus, sobre a importância da oração em nossas vidas e o quanto ela sim proporciona isso que o Espírito Protetor chamou de, muitas das vezes chamamos milagres, aquilo que na verdade está na ordem das leis naturais e das leis divinas, porque todas as vezes que pedimos, obteremos sim a paz ensinada por Jesus, desde que estejamos conectados verdadeiramente ao Pai, desde que estejamos abertos a receber essa paz e a permitir que a verdade ensinada pelo Mestre Maior possa nos libertar. É importante permitir que ela nos liberte, porque não basta só saber, é de suma importância saber praticar, saber viver. Então que possamos valorizar ainda mais as nossas vidas, compreendendo a nossa unicidade, a nossa capacidade de individuação, a qual nos traz Joana de Ângeles, citando Jung, essa capacidade que nós temos de nos conectar uns aos outros, e também de maneira benéfica, e nos conectarmos, sobretudo, à espiritualidade superior, caminhando para adiante. Então, são com essas palavras, essa coragem, que nós agradecemos a atenção de todos e a oportunidade de estarmos aqui em mais uma reflexão e que possamos seguir as nossas vidas em paz e na certeza de que jamais estamos desamparados, jamais estamos sozinhos e que podemos nos conectar a Deus pela prece. E que o Pai Nosso seja a nossa oração diária e que as nossas orações também sejam feitas a qualquer momento, independente do local, independente das palavras, mas se conectando em sinceridade com Deus. Esta felicidade que a prece proporciona, meus irmãos queridos e irmãs, e que estejamos todos aí na paz de Jesus. Muita paz. Gratidão.